Bom, nessa quarta semana vamos falar sobre APIs. A primeira API que nós vamos estudar aqui vai ser a API de banco de dados, para acesso a banco de dados relacionais. Em particular, nós vamos ver duas alternativas para acesso a banco de dados relacionais. Nós vamos olhar uma alternativa mais manual, onde nós vamos lançar comandos, executar por meio de uma aplicação Java, um comando a ser executado no banco de dados SQL, no gerenciador de banco de dados SQL. E uma segunda alternativa é usar a API de persistência para Java, que é o JPA, Java Persistence API. Então nós vamos ver essas duas alternativas aqui nesse primeiro vídeo. Bom, então começando com JDBC, Java Database Connectivity. Então é uma API que foi criada para acessar banco de dados relacionais de maneira uniforme. O que significa de maneira uniforme? A partir do momento que você usa a API aí, né, nós basicamente estamos aplicando o princípio da inversão de dependência. Ou seja, as aplicações elas dependem da API, elas não dependem da implementação da API. E com isso, nós conseguimos fazer com que nossa aplicação funcione com bancos de dados diferentes, sem ter que mexer no código da nossa aplicação, em princípio, né? Apenas mudando parâmetros de configuração para cada um desses bancos. A ideia é basicamente essa, né? De usar uma API para conectividade com o banco de dados, um banco de dados relacional. Antes de entrarmos em detalhes para ver como que nós podemos usar a API do JDBC para acessar um banco de dados relacional, né, ou seja, executar comandos em um banco de dados relacional, vamos fazer uma breve revisão do que seria um banco de dados relacional. Os bancos de dados, eles basicamente são um conjunto de tabelas. Né? Cada tabela, né, armazena os dados em forma de linhas. Né? Então, nós temos um exemplo aí de uma tabela empregado, né? Onde nós temos várias linhas correspondendo a cada empregado de uma eventual empresa. Né? As tabelas também elas têm os campos são as colunas. Né? Nós temos um número fixo de campos aí. Então, a tabela empregados tem lá o número do empregado, o nome do empregado, o departamento do empregado, o salário dele e a localização onde ele trabalha. Então, aqui são os dados de cada um dos empregados. Então, a tabela é definida pelas colunas, né? E cada linha tem os valores respectivos àquelas colunas. Uma outra coisa importante das tabelas é que todas as tabelas têm que ter uma chave primária, ou seja, é um identificador único para as linhas, ou seja, não vai existir duas linhas com a mesma chave primária. Assim como não existe duas pessoas físicas com o mesmo CPF, né? Ou seja, o CPF é um identificador único para as pessoas físicas, né? A mesma coisa são as chaves primárias para as tabelas. Uma vez que nós criamos nossas tabelas, né, com os comandos create table lá, ou mesmo usando uma interface de criação de tabelas que gera esses scripts para a gente, nós podemos executar comandos SQL. Quais são os comandos? Os principais comandos que nós vamos ver aqui. O comando de select, para eu selecionar linhas das tabelas. O comando de insert, para eu inserir linhas nas tabelas. O comando update, para eu atualizar, né, as linhas, né, os dados das linhas das tabelas, e o comando delete para eu apagar, deletar linhas das tabelas. Né? Então vamos começar com o comando select. Né? A sintaxe do comando select, eu escrevo select, os campos que eu quero, se eu quiser todos os campos eu coloco asterisco, from, o nome da tabela que eu quero escrever. Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela authors, autores, né, select asterisco from authors, pega todas as linhas de autores e todos os campos, né, todas as colunas de todas as linhas de autores. Né? Eu listo a tabela inteira.
Se eu colocar select author ID e last name, ele vai selecionar apenas essas duas colunas da tabela authors. Vai selecionar todas as linhas, mas mostrando apenas essas duas colunas. Uma cláusula importante aí do comando select é a cláusula where. Essa cláusula permite selecionar linhas específicas da tabela. Então, no nosso exemplo aí, nós estamos selecionando da tabela titles, né, os títulos de livros, né, os livros, as colunas title, edition number, número de edição, copyright, o ano, né, from da tabela titles, onde o copyright é maior do que 2005. Então, ele só vai pegar copyrights maiores do que 2005. Então, isso permite selecionar linhas específicas da tabela. O comando select ainda permite ordenar as nossas linhas, né, o resultado de apresentação das nossas linhas. Nós podemos escolher uma coluna, né, pela qual ele quer ordenar, um conjunto de colunas, e se é por ordem ascendente ou descendente. Um outro aspecto bastante interessante dos comandos select é a possibilidade de fazer um produto cartesiano entre duas tabelas, que nós chamamos de inner join. Eu vou juntar duas tabelas. Em geral, para juntar duas tabelas, eu junto essas tabelas com a chave primária de uma tabela, igualando com a chave estrangeira de outra tabela. As tabelas existem um relacionamento entre elas, né? Então, nesse caso aí, na tabela de autores, eu uso a identificação do autor, e na tabela de autor e ISBN, eu também uso a identificação do autor. Quando elas são iguais, eu posso juntar os campos das duas tabelas, né, numa tabela única. Isso então é bastante conveniente, né? O inner join, na verdade, ele faz uma denormalização, né? Quando nós normalizamos os nossos bancos de dados, nós criamos, para evitar redundância, nós criamos várias tabelas, né? O inner join é como se nós estivéssemos criando essa redundância aí. Então vocês percebam, por exemplo, né, que eu tenho lá first name, last name, eu tenho Harvey Deitel repetido várias vezes, cada um com seu respectivo ISBN ali para o mesmo autor. Então é por isso que a gente chama de uma certa denormalização, porque esse Harvey Deitel ficou repetido aí de certa forma. Mas fica bastante conveniente para eu mostrar, né, os autores de todos os ISBNs aí. Tá? Então a gente usa inner join, né, e de quebra eu fiz um order by aí, last name, first name, né, então ele vai ordenando aí também pelos nomes dos autores. Após termos falado, então, do select, né, e diversas variações do select, vou mostrar como nós podemos inserir linhas na tabela. Inserir linhas na tabela, a gente usa o comando insert into. Na tabela authors, dois atributos, né, first name, last name, né, dois campos aí, referente às duas colunas, né, e os valores de first name, Sue, valor de last name, Smith. Então ele vem e insere lá a linha 5, né, na tabela. E o Author ID? O Author ID, ele não foi, eu não precisei falar que ele é 5, porque ele é um campo, uma coluna autoincrementada. Ela é automaticamente gerada pelo banco de dados. É uma chave única que é gerada automaticamente pelo banco de dados de maneira autoincremental. A instrução update ela serve para atualizar linhas na tabela. Então vemos o exemplo aí, update, a tabela authors. Eu vou fazer um set last name Jones. Então eu vou atualizar a coluna last name com Jones. Perceba que se eu não colocar a cláusula where, ele vai atualizar todas as linhas com Jones em last name. Obviamente não é o que nós queremos nesse caso. Eu quero atualizar somente o last name da Sue Smith, né, que é a linha 5 aí. Então eu poderia colocar where author ID igual a 5, ou nesse caso aí, onde foi colocado where last name é igual a Smith,
e first name igual a Sue, né? E aí nós podemos perceber, né, antes, né, o Smith lá no last name, depois que eu executo esse update, apenas a coluna last name da linha 5 foi atualizada para Jones. Finalmente, a instrução delete, ela remove linhas aí do banco de dados, a mesma coisa. Delete from authors, aí eu não preciso falar a respeito de colunas, né, porque ele vai apagar a linha inteira, né? Agora, se eu escrever delete from authors, vocês já devem ter tentado isso alguma vez e perceberam que apaga todas as linhas da tabela. Então, a importância de colocar a cláusula where nesse delete, né? Delete from authors, where last name igual a Jones e first name igual a Sue. Então ele vai apagar a quinta linha da tabela aí. Nós podemos ver exatamente o antes e depois. Bom, vamos pôr a mão na massa agora, né? Feita essa breve revisão aí de SQL, né? Como que nós fazemos para escrever nossos programas Java que vão manipular e executar comandos SQL em um banco de dados? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender e configurar, de certa forma, é definir qual gerenciador de banco de dados nós vamos utilizar. Vocês podem escolher usar um gerenciador de banco de dados do tipo Postgres ou MySQL, né? E aí identificar, né, qual é o driver JDBC correspondente a ele, né? Eu coloquei do lado, você acha facilmente aí no Google, vai depender do banco de dados que você vai escolher, eu não vou colocar todas as opções aqui, obviamente vou colocar uma opção, né, do exemplo que nós vamos fazer, mas se você quiser, e que não vai ser nem Postgres nem MySQL, vai ser o Apache Derby, se você quiser usar ou Postgres ou MySQL, você pode fazer uma consulta aí no Google e ver como você configura isso sem problema nenhum, tá? Não é bem tranquilo de fazer. Pessoal, então vamos aqui verificar como nós vamos poder usar o JDBC para fazer um acesso ao banco de dados. Nesse nosso exemplo, nós vamos usar o Derby. O Derby, ele é um banco de dados da Apache, né, de pequeno porte, e ele tem uma característica bem interessante que nós podemos usar o Derby embutido na nossa aplicação, ou seja, o nosso banco de dados ele fica sendo um jar que nós embutimos junto da aplicação. Olha que interessante, ao invés de eu ter um banco de dados separado, que eu faço a instalação dele, né? Como nós vimos no slide anterior, você instala um MySQL, instala um Postgres separado e fica com um servidor separado, e a sua aplicação Java é um cliente daquela outra aplicação, que é o banco de dados, propriamente dito, que é o seu servidor, né? Neste caso aqui, o nosso banco de dados ele está dentro da aplicação, está embutido na aplicação. Por isso que nós chamamos de Derby no modo embutido. E aqui é o que nós vamos ver aqui agora, porque usar ele dessa maneira não implica a instalação de um banco de dados. Então, para simplificar aqui, nós estamos escolhendo essa opção, ok? Então, vamos lá. O primeiro passo que nós vamos fazer, né, antes de mais nada, é que nós precisamos, para embutir o Derby, eu preciso do respectivo jar, para poder colocar como uma biblioteca dentro do meu projeto. Tá certo? Eu preciso desse arquivo derby.jar aqui. Eu vou adicioná-lo como um jar externo aqui. Eu já fiz isso, né? Então eu chego aqui, né? Botão direito, né? Build Path, configurar o Build Path, né? E eu venho aqui e seleciono adicionar um jar externo. Né? Nos meus downloads aqui, em algum lugar aqui eu teria esse Derby, eu vou fazer a instalação dele, você vai baixar o seu Derby, né? e vai colocar aqui. Eu já fiz esse passo. Ah, Marcelo, onde que eu consigo esse derby.jar
né? Onde que eu consigo esse deb.jar? Bom, para você conseguir o deb.jar é bastante simples. Vai lá no Google, deb installation. Né? O primeiro link aí que ele vai colocar é esse link aí do Apache DB Project, né? Que é o Apache Derby, né? Que inclusive a Oracle incorporou, né, na distribuição Java, e ele é chamado de JavaDB na distribuição Java, né? É. E aí, né, nós podemos ver aqui que ele me fornece o link para eu fazer o download do Derby. Eu posso usar o Derby tanto no modo embutido quanto no modo servidor também. Assim como eu uso o MySQL, assim como eu uso o Postgres como banco de dados separados, o Derby também poderia ser usado como banco de dados separado. Aí, inclusive aquele client.jar lá, derby client.jar, é para poder acessar o Derby como um banco de dados separado. No nosso caso, nós não vamos fazer isso, nós vamos configurar o Derby, né, usando o derby.jar, que é esse carinha aqui, e ele tem que estar disponível no class path do seu projeto, ou seja, aquele build path que nós colocamos lá foi justamente para colocar esse derby.jar. DebTools.jar é um opcional que ele provê essa ferramenta para poder usar, você criar o banco de dados via essa ferramenta interativa aqui. Nós vamos mostrar que isso não é preciso, né? Nós vamos criar o nosso banco de dados, inclusive de dentro da própria aplicação Java. Então vamos voltar lá para o Eclipse, né? E vamos ver como que então eu posso criar um banco de dados, né, usando também uma aplicação Java, né? Então, está aqui o meu projeto, API DB, que é o JDBC, né? Basicamente, nós vamos mostrar esses 5 programas aqui. O primeiro deles é o DB Configuration, né? Que é o DB para eu criar o banco de dados, tá certo? Então, passo 1, colocar no caminho do projeto o deb.jar colocado. Passo 2, eu vou lá e executo esse db configuration aqui, tá? Preste atenção, eu estou importando as classes do JDBC, fica nesse pacote Java SQL. O driver que eu vou usar, olha lá, é o driver para o derby embutido, né? Que é o que vai acessar o banco de dados via aquele jar, tá certo? E aí depois eu criei uma classe auxiliar aqui, que é esse DB Supermercado Connection, que é essa classe aqui. Depois nós vamos passar por ela. O que esse DB Connection me retorna? Ele vai retornar uma conexão aqui, né? Eu tenho lá o getConnection, foi um método que eu coloquei aqui, ele me retorna um con. O que é um con? Um con é um connection do banco de dados, o Java SQL Connection. Ou seja, tudo que eu for fazer no meu banco de dados, eu preciso desse objeto connection aqui, tá certo? Né? Os statements são comandos, né? Então eu abro uma conexão com o banco de dados, depois com essa conexão aberta aqui, eu vou criar comandos por meio dessa conexão. Ao criar um comando, eu executo aquele comando. Com qual string? Qual que é o comando SQL que eu vou colocar? Eu passo como parâmetro aqui. Então, o primeiro comando que eu estou criando aqui é dar um drop na tabela de produto, ou seja, eu estou fazendo a configuração inicial e essa configuração aí eu vou criar a tabela. E aí, se eventualmente, se você já executou esse programa uma vez e já criou essa tabela, esse drop string aqui, ele está apagando a tabela que potencialmente você tenha criado anteriormente, tá certo? Então, apaguei a tabela de produtos, né? Foi apagada, se foi executado corretamente, né? E depois você cria a tabela de produtos com esse create string. Olha lá, aqui, tá vendo que essas strings são comandos SQL? Então eu vou dar um comando de create table para criar o produto, criar que tem o código,
que é a chave primária, que tem a descrição. Aqui é um comando SQL normal que você daria se você estivesse usando lá uma ferramenta interativa de acesso ao seu banco de dados. Nós estamos fazendo isso via aplicação, tá certo? E aí, basicamente é isso que eu faço, é criar essa tabela de produto por meio desse DB Configuration. Ah, Marcelo, mas você não me contou a parte mais interessante aqui, a parte mais, não mais interessante, mas uma parte importante aqui. Se eu não tiver conexão, eu não faço nada. E você obteve essa conexão por meio do quê? Por meio desse DB Connection, que foi essa classe aqui. Ela, misteriosamente, então eu estou chamando o Get Supermercado Connection e ela está me retornando a minha conexão aqui. Então vamos dar uma olhada nessa classe aqui para ver o que esse comando faz. Get Supermercado Connection. Então, veja lá, essa classe aqui, DB Supermercado Connection, eu estou chamando de supermercado porque eu vou criar uma tabela de produtos, tá? Então eu tenho uma string, que é o nome do driver, eu vou passar o nome do driver aqui, o nome do banco de dados que eu vou criar. Eu vou criar um banco de dados lá dentro do DEB, chamado de Supermercado V2. Esse é o nome do meu database name, tá certo? É o nome do banco de dados. Tá? Então estou passando aqui, e aí, ó, ele vem. Então eu tenho o nome do driver vai ser passado no momento que eu crio esse objeto aqui. Só voltando aqui o nome do driver, eu passei aqui, ó, driver, embedded driver. Voltei lá na classe onde eu fiz os comandos de create table, drop table e create table. Então o nome do driver é esse aqui. Então duas configurações importantes que você precisa para abrir uma conexão. Primeiro, o nome do driver. Tá certo? Se você mudar o banco, mas se eu estiver usando MySQL, é aquele exemplo que eu mostrei lá. Vai lá no Google e ele vai te mostrar qual que é o nome do driver, da classe do driver que você tem que passar. Então essa é a primeira coisa. E qual que é a segunda coisa? Bom, a segunda coisa é a URL de conexão. Tá certo? Qual que é a URL de conexão aqui? Tá aqui. É JDBC, DEB, o nome do banco de, do banco de dados, tá certo? E aqui eu coloquei uma opção, Create True, ou seja, que ele vai criar o banco de dados caso esse banco de dados não existe. Se o banco de dados já existe, ele simplesmente abre o banco de dados. Ah, Marcelo, e se o banco de dados não existe? Bom, se você não colocar o Create True, ele vai dar uma exceção, porque não vai conseguir abrir. E se você coloca o Create True, se ele não acha o banco de dados, ele vai e cria um para você, que é o nosso caso, certo? E aí, eu preciso retornar uma conexão aqui. Conexão começa com nulo. Eu escolhi aqui que o banco de dados vai ser o usuário e a password. Eu coloquei aqui usuário user1, a password eu coloquei user1 também. Poderia colocar qualquer coisa aqui. Né? E como que funciona esse processo de criar a conexão? Então eu preciso de instanciar o driver. Tá certo? Então, class for name, ele faz o carregamento do driver por meio desse comando aqui. Tá? Muitas vezes esse comando aqui é opcional, dependendo do banco de dados que você usa. Isso aqui pode ser opcional. Né? Por via das dúvidas, eu coloquei isso daqui. Tá? Dependendo do driver que você estiver usando, pode ser que você precise ou não desse comando. Se a classe já estiver carregada, se o driver já tiver sido automaticamente carregado, não tem problema, ele não carrega de novo, já está carregado, ele só confere. Tá? E aí, Driver Manager. Driver Manager é uma classe importante aí do JDBC, né, que nos permite obter a conexão. Essa Driver Manager, ela tem um método getConnection que abre a conexão com o banco de dados para a gente. Se tudo correr bem, né, se a URL estiver certa, se o user password estiverem certos, se o driver existir lá no seu class path, enfim, se todas as condições estiverem certas, não vai ser lançada exceção nenhuma e a sua conexão vai ser criada. Se acontecer alguma coisa, vai ser lançada uma exceção e aí você tem que descobrir o que pode estar acontecendo. Tá certo? Então, assim que nós criamos a conexão com o nosso banco de dados e executamos a criação da tabela. Tá certo?
Nos próximos slides vamos mostrar como usar essa conexão aí. Que eu criei o banco e criei as tabelas, vamos ver esse exemplo aqui para popular o banco, colocar linhas lá naquele banco, né, na tabela, ok? Então vamos lá, aquele programa terminou, criou o banco, vamos lançar um outro programa aqui, você vai executar isso de novo aqui, né? E nós vamos criar linhas, né, fazer inserts. Como que eu vou fazer? Então, eu vou usar a mesma classe para abrir uma conexão com o banco de dados, tá certo? Então, vamos antes disso, vamos voltar aqui, vamos executar aquele... conectei, apaguei a tabela de produto que tinha no banco, criei uma tabela de produtos nova, né, e encerrei a conexão. O banco de dados encerrou normalmente. Então, criei o banco, tabela zerada de produtos, né, e agora eu quero inserir produtos ali dentro, né. Como que eu vou fazer aqui, então? Então, a primeira coisa, essa história sempre começa, eu tenho que ter uma conexão com o banco. Como que eu vou ter a conexão? Eu preciso de duas coisas, falar qual que é o driver e falar qual que é o URL. Usamos exatamente o mesmo procedimento, né, para a criação das tabelas. A criação da conexão funciona exatamente do mesmo jeito. Uma vez que eu tenha a conexão aqui, bom, então eu vou precisar da conexão e dos statements aqui e de alguns resultados aqui que eu vou testar para ver se eu criei as linhas corretamente. Conexão. Obtenho a conexão, um objeto do tipo connection. Com um objeto do tipo connection, eu posso criar statements, né? E aí, olha aqui, criei um statement, né? Esse statement aqui, por enquanto, eu não vou usar ele, eu vou usar ele aqui embaixo. O statement normal, create statement, eu tenho que entender que eu tenho dois tipos de statement aqui. O primeiro statement é um statement normal que eu vou executar select com ele, tá certo? O create statement eu executo select com ele. Para eu executar um insert, eu preciso criar um prepared statement, tá certo? Um prepared statement. Cria um prepared statement me permite fazer consultas parametrizadas, tá certo? Então, vou criar parâmetros aqui, né? Que parâmetros que são esses? Olha, eu quero criar um insert into produto, tá certo? Tabela de produtos. A minha tabela de produto tem código, descrição, preço e estoque, ou seja, tem 4 colunas a tabela de estoque. E os valores que eu vou colocar, eles vão ser parâmetros para esse prepared statement, tá certo? Então tá aqui. Criei o statement, que é prepared statement insert, e vou atualizar os parâmetros, ou seja, na hora que eu faço esse setInt, setString, setDouble, eu estou atualizando esses parâmetros aqui para poder depois executar o statement. Olha que interessante. E aí, cada parâmetro ele vai ter um tipo. Dependendo do tipo, eu vou usar o método correspondente aqui. Código é do tipo int, então tem que usar o método setInt. Por quê? Porque aqui eu vou passar um inteiro. Tá vendo por que eu preciso de um nome diferente? Eu passo um tipo diferente. Né? Descrição. Descrição é uma string. Então eu uso o método setString e passo uma string como parâmetro. Né? Preço e estoque são doubles. Né? Então eu chamo os métodos setDouble. 1, 2, 3 e 4 é a ordem dos parâmetros. 1, 2, 3 e 4. Ele vai colocar os respectivos parâmetros aqui nesses lugares com os respectivos tipos. Tá certo? Atualizei os parâmetros, o meu prepared statement está pronto para ser executado. Eu venho e executo ele aqui. Tá certo?
Vou executar uma outra inserção, outro insert. Eu posso aproveitar o mesmo, né, prepared statement que eu tinha aqui e reatualizar os parâmetros. Reatualizo os parâmetros dele, agora é o produto código 2, é uma pantufa, o preço 30 e o estoque de 5. Executo o update. Né? No final aqui eu espero que eu tenha duas linhas, né, dois produtos inseridos lá na minha tabela. Né? E aí eu quero fazer um select, só para conferir mesmo se esses produtos estão lá. Né? Então eu dou um select, código, descrição, preço, estoque, from, tabela de produto, order by, né, descrição. Né? Como eu não tenho parâmetros aqui, eu usei um statement. Se eu quisesse colocar um where aqui, colocar o parâmetro aqui, eu teria que usar um prepared statement. Se eu quiser também colocar o where, montar o where aqui na mão, montando a string aqui na mão, seria possível também, eu não preciso usar o prepared statement, eu uso o create statement normal, tá certo? Então aqui a gente mostrou usando tanto o statement normal quanto o prepared statement, tá certo? E aí eu executo a query do select, tá certo? Ao executar uma query do select, o que acontece? Ele vai me retornar um resultado. Que resultado é esse? Produtos. Produtos é do quê? Um result set. Result set Qual que é o resultado do select? Vocês sabem que o resultado do select é uma tabela também, né? O resultado do select é uma tabela, porque pode vir várias linhas ali, né? Que é o caso que vai acontecer. E essa tabela ele coloca para mim, essa tabela resultado, numa coisa que nós chamamos de result set. Olha lá, result set produtos, certo? E aí eu pego esses produtos e tenho lá um next, para varrer aquela tabela, é um iterador aqui, pegando linha por linha, imprimindo cada linha. Ou seja, eu dou um next, pego a primeira linha, e aí eu sei que o primeiro elemento desse result set é um código, então dou get int. Né? Depois, o segundo é uma string, né? Eu também, o segundo é um string, tem que dar um get string, né? Para poder mostrar ali. O terceiro é um double, está aqui na linha de baixo. O terceiro é um double, uso o get double no result set. O quarto é o outro double, né, que é o stock, chama o método get double. E fico nesse loop aqui, tá certo? Lendo os produtos. E vou imprimindo a linha aqui, que é a linha por linha aqui, e no final esse print line, esse aqui é só para um separador. Fecho o result set ao final, fecho os statements, fecho a conexão e encerro o banco de dados. Tá certo? Vamos executar aqui esse population, né, para ver o que vai acontecer. Executando population, conectei, né? Conectei o banco de dados e isso aqui foi o resultado do select. Eu não coloquei nada aqui, nenhuma mensagem quando ele executa os inserts, mas vocês podem ver que o select funcionou. Se o select funcionou, os inserts também devem ter funcionado, né? Senão ele não faria o select aqui adequadamente. Ok? Então, ó, mostramos como criamos tabelas, banco de dados e tabelas, mostramos como fazemos insert, mostramos como fazemos select. O próximo vídeo vamos mostrar como fazemos delete e update. Bom, pessoal, fizemos um insert, já temos duas linhas lá na nossa tabela. Vamos entrar aqui para verificar como nós podemos modificar, né, e remover linhas da nossa tabela, ok? De novo, vamos disparar aqui esse programa. Vamos ter que abrir a conexão de novo com o banco. Tá? Percebam aqui que funciona exatamente. Estou reusando a mesma classe que nós usamos lá para fazer a conexão com o banco, supermercado, ou seja, essa mesma classe DB Supermercado Connection, que dá um get connection aqui para a gente, é a mesma classe
que eu estou usando aqui, por isso que eu estou reusando. Fiz um refactoring lá. Olha que interessante, né? Se eu não tivesse feito isso, eu teria deixado essa parte aqui relacionada à conexão espalhado lá na criação do banco, na criação das tabelas, no insert e no select. Então veja que é importante você separar isso daqui. Foi o que eu fiz, separei isso aqui numa classe separada, porque toda vez que eu precisar obter conexão, eu já obtenho por aqui, tá certo? Então, mesmo processo. Nome do driver, nome da URL está lá dentro. Ele obtém a conexão, get supermercado connection, e se tudo estiver bem, vamos disparar os nossos statements, certo? Então, nós lembramos que temos dois tipos de statement, o statement não parametrizado, né? E o statement parametrizado, tá certo? Vamos lá. Eu usei esse lista produtos aqui só para fazer na hora que eu executar isso aqui, eu mostrar qual que é o resultado antes, né, da execução. Lista produtos está aqui embaixo. Basicamente é aquele select que nós executamos aquela hora, nós vamos executar de novo no início desse programa aqui, ou seja, aqui eu estou até com o resultado da execução antiga aqui, daquele select, né? Vai fazer exatamente a mesma coisa, vai começar o programa fazendo aquele select, listando. Isso aqui tudo para nós vermos o antes e o depois, tá certo? O antes da atualização, ele vai imprimir o resultado aí. E aí eu vou fazer um update, tá certo? Eu vou usar o meu prepared statement aqui, eu chamei de update remove, porque eu vou fazer o remove lá com o mesmo prepared statement. Primeiro aqui é o update, né? Então o que eu vou fazer? Update produto, set descrição, novo chinelo de dedo, tá certo? E aqui, veja, eu estou fazendo, mostrando duas possibilidades diferentes. Uma fazendo parametrizado, outra fazendo não parametrizado, tá certo? Nesse caso aqui, ele não tem parâmetro nenhum, percebam? Eu estou executando aqui o comando SQL e eu coloquei na própria string os valores, tá? Novo chinelo de dedo, o preço unitário, o valor aqui. Essa opção aqui, em geral, não é a mais apropriada de nós usarmos, mas eu estou mostrando que isso é possível de ser feito, tá certo? E aí eu dou o update no produto, né? É um comando SQL, como você escreveria lá no banco. Lembrando que as strings aqui em SQL é aspas simples, tá certo? E executo o update. E aí listo, mostrando, olha, depois de atualizar o chinelo, como ficou. Só para verificar que esse update eventualmente tenha funcionado mesmo. Tá? Novo chinelo de dedo, novo preço, etc. E aí vamos fazer um outro update aqui, agora parametrizado. Tá? Olha lá, set descrição. Eu vou mudar a nova descrição aqui, passando parâmetro 1, é a nova pantufa. Antes o produto chamava pantufa, só para ficar fácil de lembrar, agora ele chama nova pantufa. O estoque, o preço de vendas, eu passei para 60, o estoque eu passei para 10, o where código é igual a 2. Olha lá, o quarto parâmetro é o 2, onde ele está sendo usado aqui na cláusula where. O primeiro aqui é o where código 1. Então, 1 era o chinelo, o 2 é a pantufa, tá certo? Então, ó, esse 2 aqui é o código que está entrando nesse parâmetro aqui, certo? Ele ficou por último porque ele é o quarto parâmetro, tá? E aí eu executo o update e listo, né? Para ver como é que ficou, se funcionou adequadamente. Né? Olha lá, vamos fazer um delete. Muito cuidado com o seu delete, né? Se você colocar delete from produto e esquecer do where, você sabe o que acontece, né? Vai apagar todas as linhas da tabela. Então, muito cuidado para não fazer isso. Né? Bom, se bem que nós estamos testando, você pode, no teste, vale tudo. Bom, então eu vou fazer o quê?
delete from produto where código igual a 1, parâmetro 1 aqui, tá certo? Então eu vou apagar o novo chinelo, né? Ou depois o chinelo que eu atualizei lá, o novo chinelo de dedo, ele vai ser apagado. Executo o update, eu espero, depois de me remover o chinelo, que só a nova pantufa apareça. Né? E aí dou os closes aqui, fecho os statements, fecho a conexão, faço o shutdown no banco de dados e tudo termina bem. Vamos ver? Executar, run as Java Application. Conectou com o banco de dados. Vamos ver o que aconteceu aqui. Conectou com o banco de dados. Beleza. Listou antes da atualização. Lembra o que nós tínhamos feito no programa anterior? Chinelo de dedo, preço 25, estoque 10. Ou seja, perceba que o banco de dados realmente ocorreu a persistência, ele está em disco. Né? Eu executei um outro programa e agora, ao executar esse programa aqui, ele conseguiu recuperar adequadamente lá do banco de dados. A pantufa 30, estoque 5. Depois de atualizar o chinelo, lembra que o primeiro update foi no código 1, novo chinelo de dedo. A pantufa continua lá normal e o novo chinelo de dedo. Atualizou o preço, atualizou o estoque. Olha lá. Preço dobrou, estoque dobrou e a descrição mudou também. Certo? Vamos atualizar a pantufa. Né? Atualizei a pantufa. Veja que na hora que eu dei o select, eu não coloquei order by. Então, provavelmente, ele pegou na ordem que, de alguma forma, foi armazenado lá. Então, ocorreu aí uma mudança de ordem porque eu não usei o order by. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Se você quiser que apareça uma determinada ordem, para garantir isso, você tem que usar o order by. Então, depois de atualizar a pantufa, nova pantufa, o preço da pantufa 60, era 30, passou para 60, o estoque era 5, passei para 10. Então, verificamos que o update da pantufa também aconteceu corretamente. Depois, nós temos aí a remoção, tá certo? Depois de remover o chinelo, depois que eu executei o remove, lá apaguei o código 1 e mandei dar o listar todo mundo. Esse list todo mundo, ele dá um select sem where, né? Lá, select, código, descrição, paraná, order by, descrição. Na verdade, ele está ordenando por descrição aqui, é por isso, né? Aí, por isso que a pantufa acabou, desculpa, eu falei que não tinha um order by, na verdade tem, o order by ficou pela nova pantufa, né? Nova parece primeiro que novo, então por isso que ele colocou pantufa primeiro. Né? Mas o fato é que o delete funcionou corretamente, né? Percebemos aí que o delete funcionou corretamente e o chinelo foi removido. Então, aqui a gente conclui, né, o que a gente precisa saber de básico a respeito do JDBC para fazer operações CRUD, né? Create, remove, update e delete. São as operações lá de banco de dados, né? Fazer inserção, remoção, atualização e o select, ok? Então tá aí. Nos próximos slides vamos verificar como usar mapeamento objeto relacional, né, com a API JPA. Bom, então você aprendeu aí como que você acessa o banco de dados, executa comandos em um banco de dados relacional usando a API JDBC. Nós vamos falar aqui, dar uma motivação de um termo que foi veiculado aí, alguns nem concordam que esse termo existe, mas de fato esse termo ele foi lançado, é importante a gente entender o que ele caracteriza, né? Que é o que nós chamamos de incompatibilidade de impedância objeto relacional. O que é isso? Esse nome é um nome
vamos dizer assim, sofisticado para uma coisa que é razoavelmente simples de entender. Na verdade, o que nós temos é o seguinte: de um lado, um programa de execução Java, nós temos objetos. Quando você vai fazer um programa lá para supermercado, criar produtos, carrinho de compras, pedidos, clientes, etc. e tal, você tem objetos Java e esses objetos estão interrelacionados numa rede que a gente vai chamar de um grafo, né? Um objeto está ligado com outro por meio de uma variável de instância, que está ligado com outro, que está ligado com outro, que está ligado com ele, que pode estar ligado de volta, pode ter dependências circulares, enfim. Né? Os objetos eles estão conectados por meio de grafos. Né? Essa é a organização de dados de um programa Java. Né? Em um banco de dados, as coisas são muito mais estruturadas e quadradas, né? Que são, ou seja, tabelas. Eu tenho tabelas e essas tabelas estão sim ligadas entre elas por meio de chaves estrangeiras. Tá certo? Então, as pessoas caracterizaram essa incompatibilidade aí por meio de 5 itens. Ou seja, primeiro, granularidade. Em geral, o modelo de objetos ele vai ter mais classes do que tabelas, ou seja, essa granularidade de objetos aí vai ser maior. É mais rico, o modelo de grafos ele é mais rico, vamos dizer assim, que o modelo de tabelas e, portanto, nós podemos ter configurações bem mais, com topologias bem mais elaboradas do que as de um sistema de banco de dados relacional. Outro aspecto é que o modelo orientado a objetos, né, os dados orientados a objetos, nós temos herança nativa. Né? Em banco de dados relacionais, herança não faz parte da modelagem. Então, como é que eu vou mapear herança que aparece nos meus objetos em um programa orientado a objetos para um banco de dados relacional? Obviamente, não é direto. Né? Essa incompatibilidade de impedância aí é que as coisas, elas obviamente podem ser feitas, podem ser mapeadas, mas que não é direto. Né? Por exemplo, nós temos também um outro aspecto, é a identidade. Né? Em banco de dados, nós temos uma noção clara de comparação entre linhas. Ou seja, uma linha ela é diferente da outra, portanto, ela tem chaves primárias diferentes. Né? Dois campos são diferentes, são linhas diferentes e se são, portanto, têm chaves primárias diferentes. Né? Agora, eu posso ter objetos que eles são iguais, idênticos, se eles têm a mesma referência, ou seja, eles têm o mesmo endereço de memória. E eu posso ter objetos que eles são idênticos, mesmo tendo endereços diferentes de memória, eles têm o mesmo conteúdo. Então, eles não são idênticos sob o ponto de vista de terem o mesmo endereço de memória, mas são iguais sob o ponto de vista de terem os mesmos valores. Né? Associações, né, e nós não falamos em chaves primárias, obviamente, para objetos. As associações, né, que são linguagens orientadas a objetos, são definidas pelas variáveis de instância de outros objetos, pelo acoplamento, né, entre as classes. Né? Em banco de dados relacional, nós usamos a noção de chave estrangeira. Né? Também, por último, aí tem a questão da navegação. Você navega de um objeto para outro por meio dessas referências de uma variável de instância para outra, por meio dos seus respectivos acoplamentos. No banco de dados orientado a objetos, você tem a capacidade de fazer os joins, né? Onde você pega um conjunto de tabelas, faz o join entre elas e tem aquele tabelão ali para você entender os objetos ali de maneira conjunta. Então, veja que o modelo de objetos e o modelo de banco de dados relacionais, eles não são necessariamente diretamente mapeáveis. Por isso que se definiu essa questão dessa impedância, né, objeto relacional. Né? Mas o fato é que elas podem, sim, ser mapeadas. E como é que nós podemos fazer esse mapeamento? Porque os programas orientados a objetos precisam ser persistidos, esses dados, de alguma maneira, em memória secundária e em banco de dados relacionais. Vamos ver como que isso pode ser feito. Na verdade, a gente cria, tem um padrão aí, né, de criar um Data Access Object, né, que é um padrão que permite, que vai encapsular todo esse mapeamento, toda essa maneira de nós mapearmos um determinado
objeto com o seu respectivo representação no banco de dados relacionais, todo esse mapeamento pode ficar encapsulado dentro de uma classe. E a gente chama essa classe de Data Access Object. Nada mais é do que isso, uma classe do tipo DAO. Foi um padrão de projeto que as pessoas definiram aí como usar. Né? E aí nós podemos implementar esses DAOs com JDBC, ou podemos implementar esses DAOs por meio de frameworks de mapeamento objeto relacional. Como com o JDBC nós já vimos como fazer. Agora, como implementar DAOs por meio de frameworks de persistência? É o nosso próximo passo. Bom, então os frameworks de persistência, eles ficaram extremamente famosos, extremamente populares, né, como sendo uma alternativa para eu implementar DAOs ao invés de escrever esses DAOs na mão com o JDBC. Nada impede que eu faça isso com o JDBC, não necessariamente é uma prática ruim, mas os frameworks de persistência se mostraram uma alternativa bastante popular ao uso do JDBC para fazer essas queries SQL na mão. Né? E o Hibernate, nós vamos mostrar ele aqui, foi um dos primeiros frameworks para fazer mapeamento objeto relacional em Java. E o Hibernate se tornou tão popular que a comunidade Java, o comitê gestor, né, da plataforma Java, resolveu introduzir uma API para persistência que capturasse os conceitos que apareceram ali no Hibernate. Né? E, posteriormente, o Hibernate se reimplementou na API JPA, que é justamente essa Java Persistence API, certo? Então, nós vamos aprender aqui quais são os principais conceitos dessa API, né, de persistência para Java, JPA, e vamos usar o Hibernate como esse framework de mapeamento que implementa o JPA, ok? Os principais conceitos aí de JPA é o seguinte: nós vamos anotar as nossas classes, dizendo quais classes são entidades. Ou seja, classes que são entidades são classes que vão ser mapeadas em tabelas. Né? E classes que serão mapeadas em tabelas terão suas variáveis de instância mapeadas em colunas. Né? E eu posso, inclusive, usar uma notação ali de coluna para mudar o nome, né? Da variável de instância para o respectivo coluna na tabela do banco de dados. Posso usar também uma anotação table para mudar o nome da tabela, né? Se eu não quiser usar, a tabela vai ser criada exatamente com o mesmo nome da classe. Né? Além disso, eu tenho outras anotações, né? Além de falar o que é tabela, o que vai ser coluna, eu posso falar como que as classes se relacionam umas com as outras, né, para criar essas respectivas chaves estrangeiras nas tabelas, tá certo? Então as associações, os relacionamentos podem ser um para muitos, muitos para um e muitos para muitos, né, que são anotações que nós vamos colocar no nosso código para indicar estes relacionamentos. Né? E por fim, é preciso criar arquivos XML de configuração de como vai funcionar essa persistência. Né? Eu preciso indicar para o framework alguns parâmetros de configuração, né, para o framework funcionar adequadamente e ler as anotações adequadamente e processar tudo. Né? Vamos então verificar como isso vai acontecer no código. No próximo slide eu vou passar por uns tutoriais e mostrar o código, como ficaria o código para fazer persistência com JPA, Hibernate, e eu preciso também de um banco de dados. Veja que o Hibernate ele é apenas um intermediário entre a sua aplicação Java e o banco de dados. Né?
o banco de dados vai continuar existindo. O Hibernate ele não substitui, ele apenas mapeia, né, as suas classes para tabelas no banco. Eu indiquei para vocês no roteiro da semana, dois sites que eu acho interessante vocês darem uma olhada, que vão mostrar os detalhes, né, de como configurar uma aplicação usando a API de persistência JPA. Vocês podem, esse primeiro site aqui, Vogela, ele vai passar alguns conceitos lá de ORM, Object Relational Mapping, que nós explicamos nos últimos slides, e aí ele vem entrando com a sintaxe, né, de como criar uma classe persistente usando a anotação entity, de como criar os campos persistentes e eventualmente modificando o nome das colunas que vão ser criadas lá nos bancos de dados, de como anotar os campos para eventualmente criar aqui as chaves primárias, né, de como fazer as anotações para criar os relacionamentos, um para muitos, muitos para um, que nós vamos mostrar um exemplo funcionando para vocês. Dessa classe bastante importante, que é a classe que nos permite efetivamente fazer as chamadas, né, para salvar e para buscar os dados do banco de dados, né, e os arquivos também de configuração, em particular o arquivo de configuração, né, que nos permite passar os parâmetros para a configuração do Hibernate. Aqui nesse tutorial em particular, ele mostra como usar o Eclipse Link, né, como uma implementação JPA, né, e usando também o Derby, né, como banco de dados, né, back-end aí dessa implementação JPA, que é o Eclipse Link. Né. Um outro tutorial, também bastante interessante, esse aqui usando o Hibernate com JPA, e aí não é mais o Eclipse Link, é particularmente o Hibernate, e no exemplo que eu vou mostrar no Eclipse para vocês, ele usa o Hibernate, então esse aqui é interessante que ele mostra os passos de configuração com o Hibernate, só que aqui ele usa o Hibernate com o MySQL, né? E em particular, para criar um projeto Hibernate, ele mostra os passos aqui para criar um projeto Hibernate usando o Maven. O Maven é uma ferramenta de construção bastante interessante que nos permite gerenciar as dependências de biblioteca de uma maneira bastante, não vou dizer automática, mas de uma maneira bastante automatizada, né? Porque ele automatiza essas buscas de dependência. Basicamente, se eu falo que eu quero usar o framework Hibernate, então eu vou criar essa dependência aqui Hibernate, no meu arquivo XML de configuração do meu projeto, que é esse arquivo .xml, né? E também falo que vou usar o driver JDBC do MySQL, e ele vem automaticamente e coloca esse driver, busca para mim o driver, o jar dele, e coloca nas minhas dependências aqui do Maven, coloca no meu class path, e as coisas ficam bem mais fáceis de usar. Então, particularmente, ele mostra aqui o driver JDBC do MySQL, né, as bibliotecas do Hibernate, Hibernate Core, Hibernate JPA, Hibernate Commons, e as outras coisas das quais essas jars aqui dependem. Então, no final das contas, você tem uma rede de dependências que você eventualmente teria que carregar na mão, e o Maven automatiza para você, dizendo, olha, eu vou buscar tudo também, não só o Hibernate, mas tudo que o Hibernate depende de, e eu coloco lá para vocês. E aqui ele vem entrando nos detalhes de código, né, do exemplo aqui que eles usam, né? Então agora eu vou chavear, vou passar lá para o Eclipse, onde eu vou mostrar para vocês uma aplicaçãozinha que eu estou deixando disponível também para vocês usarem aí como exemplo e entender os mecanismos de funcionamento da API de persistência JPA, e em particular usando o Hibernate e o Derby embutido. Para configurar um projeto, basicamente nós vamos começar aqui do início,
né, que eu já tenho um projeto criado, mas basicamente vocês precisam criar um novo projeto. E ao criar o projeto, ao invés de criar um projeto Java, vocês deveriam criar um projeto Maven, para automatizar o carregamento e a construção das bibliotecas para a gente aqui no projeto, né? Então, a gente percebe que ao usar o Maven, ele vai colocar os jars necessários, as bibliotecas necessárias aqui no meu class path, né, no meu build path da minha aplicação, né? E como que eu faço isso? Eu vou editar esse arquivo .xml. Ao criar esse projeto Maven aqui, automaticamente ele já coloca um arquivo .xml aqui básico, né? E eu vou colocar as dependências que eu preciso. O que eu preciso? Eu preciso do Hibernate, né? Então, eu coloco essa dependência aqui relativa ao Hibernate e eu preciso do banco de dados. No nosso caso aqui, o Derby. Se fosse MySQL, você colocaria o MySQL, enfim, o banco de dados que você fosse utilizar aqui, certo? E assim nós temos o nosso projeto configurado. Nós configuramos aqui o projeto com .xml. O próximo passo é configurar persistence.xml, que é basicamente a configuração do JPA. Basicamente eu vou dizer aqui, olha, eu vou usar o Hibernate, né, como a minha implementação JPA. As entidades que eu vou colocar aqui nesse exemplo são produto e promoção, e os detalhes aí, né, de conexão com o banco. Qual que é o driver, eu vou usar o MySQL e assim por diante. E aqui aquelas configurações de conexão de banco de dados que nós fizemos lá usando o JDBC, né, que é o URL, né, com o nome do banco, senha de usuário, etc. E aqui eu estou usando a opção Create, né, para poder criar o banco de dados, que é a primeira vez que eu vou usar. Em outras vezes você não vai configurar essa opção, tá certo? Então assim a gente configura o persistence.xml para poder efetivamente fazer a conexão com o ambiente de persistência aí. Configurado o projeto, configuradas as opções de acesso ao banco, nós vamos criar, né, e configurar aqui as nossas classes de entidade, né? Basicamente aqui nós vamos trabalhar com duas classes de entidades aqui nesse exemplo, produto e promoção. Um produto pode ter várias promoções, onde uma promoção ela é basicamente um desconto que vale numa data, a partir de uma data, vale vários dias a partir de uma data. Tá? Então coloco isso na promoção. O produto ele tem lá código, descrição, preço e estoque, né? Veja aqui, o mais importante, né, que distingue, né, uma classe dessa daqui de uma classe normal, são as anotações. Então a primeira anotação, anotação de entidade, né, que define que esse produto vai ser uma tabela, né? Table serve para definir, serve para eventualmente mudar o nome se eu quiser, isso aqui é opcional, eu não preciso mudar o nome, aqui eu mudei o nome passando para P minúsculo, né? E aqui são queries nomeadas, né? Eu posso nomear uma query, encontrar por descrição, onde eu faço uma busca pela descrição e não pelo código, tá certo? Depois nós vamos usar essa query nomeada lá na hora de fazer o DAO, tá? Então aqui está o exemplo, né? Eu defino as colunas, em particular aqui eu defino a coluna de chave primária, que é o código, usando esse ID. Aqui eu posso mudar os nomes usando esse column, né? Aqui basicamente o único que eu mudei o nome foi esse daqui. E aqui eu fiz uma relação, um para muitos. Um produto tem muitas promoções. Então eu uso essa notação, um para muitos, né? Defino o tipo de remoção aqui que eu vou querer, e falo que é um array list, né? E depois nós vamos preencher esse array list aqui, ok? Então é isso. Nós vamos definir agora a promoção, tá? Promoção também é uma entidade, veja que eu coloco aqui, que mudo o nome da tabela, passando para P minúsculo, né? E veja que é diferente, com a restrição a mais que o produto, que eu estou colocando uma constante de unicidade, ou seja, código do produto e data de início, que são
dois campos aqui que eu tenho, o código do produto, né, e a data de início. Esses dois campos aqui, eles têm que ser únicos. Ou seja, eu não posso ter uma linha que tenha o mesmo código e a mesma data ao mesmo tempo. Tá certo? Então, eu coloco essa constante de unicidade aqui, é uma restrição de unicidade, né? É uma restrição adicional aí, você pode colocar dessa forma. Né? Aqui também, diferente lá de produto, eu estou gerando uma chave primária com um valor gerado automaticamente. É possível fazer isso também. Né? E aqui, para fechar aqui, o que distingue promoção também de produto, é que lá em produto eu tinha um relacionamento um para muitos. E agora eu tenho um relacionamento muitos para um aqui, né, fazendo o caso contrário do produto, fazendo a chave estrangeira, né, aqui produto dentro de promoção. É assim que eu defino essa chave estrangeira por meio desse join column aqui. Tá? Então, dessa maneira eu defino a chave estrangeira e defino aqui os restantes dos detalhes aí da minha classe promoção. Bom, e aí depois nós temos que fazer os DAOs, né? Para fazer os DAOs, né, eu tenho aqui o repositório, né? Que seria produto repository. Repository aí é um sufixo que está sendo utilizado aí. Eu aproveitei do exemplo, né? Mas essa classe define a classe também de papel DAO, do Data Access Object, né, um padrão que é utilizado para separar a entidade da classe que faz o acesso efetivamente ao banco, né, na casa aqui, fazendo um acesso efetivo por meio do Entity Manager ao framework de persistência. E aí, basicamente, é colocado, nós vamos usar ao ser criado esse DAO, ele recebe o Entity Manager, e com o Entity Manager nós podemos fazer persistência, né, nós podemos fazer find, nós podemos executar queries, né, tudo isso aqui disponibilizando esses métodos aqui respectivos do DAO. Né? Então são métodos, né, de query e de persistência que podem ser aplicados a partir de um Entity Manager. Aqui em relação aos DAOs, né, lembra que lá no produto, né, a gente tinha essa named query aqui, encontro por descrição? Pois essa mesma named query aqui no DAO eu posso fazer um método que busca com aquela named query ali, encontro por descrição, né, fazendo exatamente aquele select que está definido lá no produto, tá certo? Então é dessa maneira que eu faço queries nomeadas também. Tá? Então, para finalizar agora, né, já que nós conhecemos os nossos DAOs, eu tenho aqui um teste, né, onde o teste é basicamente um main, onde eu crio uma fábrica de Entity Manager usando a classe persistência. Para que serve isso? Porque você cria a fábrica e a fábrica que vai efetivamente criar o Entity Manager. É assim que eles implementaram, tá? Que está implementado no JPA. Uma vez que você tem um Entity Manager, você pode criar os seus DAOs. Uma vez que você criou os seus DAOs, você cria lá as entidades, objetos entidades, e salva esses objetos entidades aqui com seus DAOs. Tá certo? E depois você pode usar os DAOs aí para poder fazer busca neles. Né? Então eu salvei 2 produtos, gravei no banco 2 produtos, e aqui eu uso o DAO para encontrar todos os produtos. Basicamente é um select all que faz esse find all lá. E ele lista aqui todos os produtos, que são basicamente aqueles 2. Faço a mesma coisa com as promoções, né? Crio os objetos entidade de promoção e depois eu salvo essas promoções no banco. Né? Aqui tem um aspecto bastante interessante, né? Que é aqui que eu faço efetivamente o relacionamento ser registrado no banco, onde eu adiciono as promoções no produto, né? O produto ele vai ter 2 promoções lá naquela lista dele e depois manda salvar o produto. Aí, efetivamente, por meio daquelas anotações de relacionamento, ele vai e grava as respectivas chaves primárias lá adequadamente, tá certo? E aí
eu posso listar aqui as promoções, ele vai listar essas promoções que eu gravei, e uma parte interessante aqui também é que na hora de listar os produtos, ele vai listar os produtos com desconto. Tá? Um detalhe aí, na hora de você executar, só veja isso, o seu now, ele vai pegar, saber o preço do produto com desconto, pegar na data do sistema, tá? Então, eu coloquei aqui a promoção de 2020, 28, 2020 por 3 dias, tá? Eventualmente você muda isso daí para ter uma promoção válida para você ver um preço com desconto aqui do seu produto e testar e realmente ver como que uma aplicação aí usando o JPA pode estar funcionando. Bom, pessoal, vocês acharam que não ia demonstrar, né? Faltou aí mostrar o programa funcionando, né? Então, nós vamos mostrar aqui esse JPA funcionando, né? JPA, o teste aí do supermercado funcionando, tá certo? Vamos ver como é que as coisas funcionam, a criação desses produtos, e a sua respectiva atualização com a promoção e etc. Né? Então, vamos rodar aqui esse main usando uma aplicação Java. Esse vermelho é a maneira como o Hibernate funciona mesmo. O log dele, ele vai dando essas diversas mensagens, mostrando que ele foi conectando, etc., como que as coisas foram acontecendo, processando a unidade de persistência, produtos, etc., 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 conexão e tudo mais. Né? E aqui a parte que nos efetivamente interessa, que foi demonstrar, né, como que as nossas coisas estão funcionando. Nós temos o chinelo, né, cadastrado com 25, né, e a pantufa cadastrada com preço de 30. Né? Aqui primeiro nós mostramos que de fato eles foram, isso aqui foi o saved, os objetos que foram efetivamente salvos, nós imprimimos eles e vimos que o conteúdo do que retornou de fato estava salvo. Esse aqui foi o resultado do select, tá certo? Quando nós fizemos o find all, e obviamente o find all funcionou mostrando o mesmo resultado, conforme nós esperávamos. Depois aqui nós mostramos o find all das promoções, né? 2 promoções para chinelo de dedo, né? Com datas diferentes. Aqui eu não imprimi a data, faltou imprimir a data, mas uma com a data de 2020, a outra com a data de 2019. Né? E aí depois mostrando aqui o produto, chinelo de dedo, com estoque de 25, o preço de 10, o preço com desconto aqui já colocando, percebam que de 22,5. Por que 22,5? Lembre que essa promoção aqui, apesar de eu não ter escrito, ela é uma promoção que está válida, que é a promoção nossa de 2020. Então ele aplicou apenas os 10%. Por quê? Porque é a promoção que está ativa. Né? Vou fazer aqui para poder aparecer o restante aqui de baixo. Né? A pantufa, né, que não tem promoção nenhuma vinculada a ela, não apareceu promoção. Então, ela não foi, o preço com desconto é o mesmo preço de 30. Né? E veja que esse desconto aqui de 20% ele não foi aplicado, porque é um desconto que valeu só em 2009. Então, o nosso programa funcionou adequadamente. Nós varremos a lista de promoções, naquele cálculo de promoções lá. Depois vocês observem lá no código, nós podemos ver. Ele pega para ele calcular as promoções, ele vê se o cálculo aqui, né? Esse aqui é o repositório, o produto está aqui. Então tá lá, promoções, olha lá, promoções, preço com desconto. Para ele saber o preço com desconto aqui que nós vamos imprimir, que é efetivamente esse 22,5, o que que ele faz? Ele vai, pega a primeira promoção que ele encontrar que foi ativa e aplica ao produto. Se ele não achar que tem nenhuma, ele não vai aplicar nenhuma. Mas se a primeira que estiver ativa, ele já retorna o valor. Então ele já achou a primeira que estava ativa, essa foi essa daqui, já achou que era os 10%, aplicou e retornou esse valor. Tá certo? Então esse aí foi uma demonstração de como usar o JPA implementado com o Hibernate e o banco de dados Derby embutido. Ok?
Eu vou colocar todos esses códigos aí, vão estar disponíveis para download para vocês, ok? Bom, chegamos ao fim da nossa videoaula sobre banco de dados, né? Recapitulando, nós estudamos como fazer acesso ao banco de dados, a banco de dados relacionais por meio de JDBC, uma alternativa manual para criarmos os nossos DAOs, Data Access Objects, né? E vimos também a alternativa de JPA, Java Persistence API, onde nós aprendemos como usar, por exemplo, um framework do tipo Hibernate, né, que implementa a interface, né, JPA, e nos permite criar os Data Access Objects de uma maneira um pouco mais automatizada por meio de um framework, né? Então terminamos aqui a nossa videoaula de banco de dados, API de bancos de dados.